A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Chegamos aqui na nossa lição de número 6, né? Aonde nós vamos estar aí vendo o quê? O ato de reconciliação do cristão. Então, vamos estar vendo aí no Sermão do Monte, que é o nosso tema principal, o capítulo 5 de Mateus, né? Nós vamos estar vendo aí do verso 5, né, do capítulo 5 ao verso 21 ao 26, tá certo? Como eu tenho falado, nós temos aí baseado muito no texto de Mateus, né? Então hoje nós vamos falar sobre o ato de reconciliação do cristão. Então, para a introdução, nesse capítulo 5, o Senhor Jesus, ele apresenta o quê? Umas contradições que os fariseus, né, que os fariseus faziam na interpretação da lei. Então, havia algumas contradições no que eles interpretavam e naquilo que eles faziam. E Jesus vai trazer uma interpretação correta. Também, Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele vai o quê? Ele vai elevar a conduta do cristão. Então, como um ideal muito acima do que se pregava o quê? Nas sinagogas. O que Jesus vai fazer? Olha, está sendo pregado na sinagoga, sendo falado, mas é muito mais do que isso. Vai muito além. Então, Jesus ele eleva agora a conduta do cristão. Então, quando estamos lendo o Sermão do Monte, muitas vezes nós temos que olhar sempre para isso. O que a lei, o que os fariseus estavam falando e qual deve ser a conduta do cristão, como que o cristão tem que conduzir certas situações. E também Jesus, nesse trecho, ele demonstra o quê? Ele demonstra a sua altíssima apreciação, né, pela vida e pela reconciliação dos irmãos. Então eu quero estar aqui falando, né, sobre reconciliação, como a gente está vendo aqui. O que é importante a gente entender reconciliação? Ele vai tratar agora sobre as desavenças, né? A ira entre os irmãos. Então ele fala a se reconciliar, acabar com essas divergências é muito precioso. Por quê? Para uma vida espiritual e uma vida com Deus, né, que isso era o que não acontecia nas sinagogas. Eles obedeciam certas coisas, mas praticavam outras coisas. Então Jesus vai elevar esse nível. Que vamos estudar hoje. Para entender melhor, né, como eu estou falando aqui sobre reconciliação, nós vamos ver dois tópicos importantes nesse texto. Acho que antes de você começar a lição, você deve ler esse texto aqui, ó. Mateus 5, de 21 a 26, tá? Então esse aqui é muito, muito, muito importante você estar lendo esse texto aqui, tá certo? Então, quais são os tópicos que nós vamos ver? Primeiro, nós vamos ver o autocontrole, fruto do Espírito, deve vencer a ira proibida. Então, primeiro, nós vamos dividir em dois tópicos esse trecho e vamos ver exatamente isso. E depois, nós vamos ver o quê? Que a reconciliação, né, acabar com as desavenças, deve preceder a adoração e o juízo. Adoração na igreja, o juízo na volta do Senhor, quando acontecerá o grande juízo final. Então nós vamos estar trabalhando nessas duas esferas aí. Bom, então vamos começar aqui, né? Nessa questão aqui do autocontrole e a ira o quê? A ira proibida, né? Que está o quê? Está aqui, ó, em Mateus 5, do 21 e o 22, tá certo? Então o que nós vamos ver? A lei de Moisés proibia matar, isto é, cometer homicídio, que está lá nos 10 mandamentos, em Êxodos 20, no verso 13, que está escrito, não matarás. Então era o que dizia o quê? A lei de Moisés aqui em Êxodo, certo? Então, os
fariseus, eles levavam isso muito a risco, porque era a lei de Moisés, não matarás. Então, os escribas e os fariseus, eles achavam o seguinte, que não cometendo aqui o homicídio, eles estavam cumprindo todo esse sexto mandamento, que é o não matarás. Então a gente vai trabalhar o quê? Com o sexto mandamento. Então olha só, eles tinham em mente o seguinte, bom, eu não matando ninguém, eu estou cumprindo. E o que Jesus vai trazer agora, né, exatamente em cima desse sexto mandamento, né? O que Jesus vai falar disso? Porque eles viviam assim, bom, eu não estou matando ninguém, não matei ninguém, então eu cumpri, tá tudo certo. E aí o que Jesus fala? Que os discípulos dele, os discípulos de Jesus, não somente, né, não devem, aqui ó, não devem praticar o quê? Não devem praticar o homicídio. Como nem devem, né, nem mesmo devem dar lugar o que? A cólera, a ira, por meio da qual poderiam destruir os irmãos. Então, aqui a gente já vê duas coisas. Nós vamos ver aqui que Jesus ele amplia, ele fala assim, além de você não poder cometer o homicídio, mas você não pode dar lugar à cólera, você não pode dar lugar à ira. Por que que Jesus está tratando isso? Porque antes do homicídio vem a ira. Então a pessoa primeiro fica irada e depois ela vai lá e mata. Então Jesus já vai trabalhar essa questão. Então nós temos que olhar agora nessa questão que Jesus está tratando aqui, que, olha, eu não devo somente, né, não matar. Não estou matando ninguém, tá tudo ok. Não, mas eu tenho que também perceber que o que antecede o homicídio é a cólera. A ira, como eu estou dizendo, a ira antecede o homicídio e é destruidora nas relações. Então, em todas as relações, primeiro vem quem? Primeiro vem aqui, ó. Primeiro vem a ira. Aí depois, o homicídio. E ela é o quê? Destruidora o quê? Nas nossas relações. Então a gente vê aí, né, hoje o mundo muito polarizado, a ira que acontece entre um lado e o outro. E Jesus fala, ó, isso não pode acontecer. Então, olhando para nessa forma de enxergar, a forma que Jesus interpretou, Jesus, no verso 22, ele ampliou o sexto mandamento. O que é o sexto mandamento? Não matarás. Então, olhando para esse sexto mandamento, Jesus ele vai ampliar isso. E o que ele vai fazer? O que ele diz lá no verso 22? Ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo, né, se encolerizar, que ele fala aqui, ó, se irar, né, ó, ele está trazendo aqui, contra o seu irmão, será réu e de juízo. E qualquer que disser que é seu irmão raca, será réu do sinédrio. Então ele usa aqui, ó, ele usa aqui a réu do juízo, réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu o quê? Do fogo do inferno. Então a gente vai trabalhar agora em cima dessas questões, réu do juízo, réu do sinédrio, réu de fogo eterno, fogo do inferno. Então vamos lá. O que ele está dizendo? Que, olhando o primeiro caso, que ele fala assim, quem se ira contra o seu irmão será réu do juízo. Então, o que ele fala aqui? Ele está dizendo que o réu aqui, ó, né, quando ele trata aqui do réu do juízo, ele está dizendo o seguinte, ó, a cólera, né, a ira, pode induzir ao assassinato. Então ele fala assim, aquilo que está em você, a ira, a raiva, tudo aquilo contra uma pessoa, vai te induzir ao assassinato. E também pode te induzir a maus pensamentos,
que você pensa, se morresse fosse bom, né? Então, Jesus ele fala, você vai ser réu, será réu de juízo. Então é isso que ele está tratando, ok? Depois, ele fala assim, quem disser ao seu irmão, tolo, será réu do conselho ou do sinédrio. Aí a palavra raca, que aparece em algumas traduções aí, que a gente está vendo aqui, né? Raca, vem do grego, quer dizer louco, insensato ou imbecil, né? Então, para a gente entender bem, que ele fala aqui, ó, que você dizer, né, que o seu irmão a palavra raca, que ele fala louco, ou será réu do conselho ou do sinédrio, que o sinédrio na época era que julgava todas as coisas, a pessoa era levada, né, ao sinédrio. Então, ele fala assim, quem disser ao seu irmão louco, e aqui ele trabalha a questão, que ele trabalha uma questão bem pesada aqui, que é réu do fogo do inferno. A palavra louco aqui, como a gente está vendo, e que remete, quem dizer ao seu irmão louco será réu de fogo do inferno, ele está mostrando que a palavra louco traz o sentido o quê? De renegado ou condenado. E eu gostei muito do Tasker, que ele fez aqui uma reflexão, que ele fala aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, que o homem que diz ao seu irmão que está condenado ao inferno, ele mesmo, né, está em perigo de ir para o inferno. Então ele fala assim, quem fala que o outro está condenado ao inferno, pode ser que ele mesmo esteja conduzido a ir ao inferno. Gostei dessa definição. Então, por quê? Quando você fala isso, você já gera ira, já gera contenda, né, e vai gerando por outras coisas mais. Então, ele traz essa questão. Então você vê o perigo da ira. Então, não fica somente no não matarás. Jesus ele amplia de uma tal forma que ele fala assim, ó, quando você já está falando isso, né, você está condenado e tudo, então você, antes do homicídio, existe várias atitudes que já nos condenam. Então, ele trabalha muito bem essa questão aqui, o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Outra coisa que a gente vai ver, que oposto, né, da ira e do homicídio é a reconciliação. Então aqui, ó, nós temos que pensar aqui, ó, que o oposto aqui é o quê? É a reconciliação, tá certo? Então, quando nós falamos de reconciliação, de você ir lá e se reconciliar com a pessoa, né, com o irmão, como nós fizemos, isso é oposto à ira e o homicídio. É tirar de dentro de nós o que? Aquela raiva, aquela ira. Então, o que Jesus está trabalhando, que é não somente não matarás. Você às vezes não chegou a matar, mas você deixou a ira tomar conta de você, da sua relação, às vezes, com aquela pessoa. E isso acaba trazendo grandes males para as nossas relações. Prestar o verdadeiro culto a Deus é uma tarefa do reconciliado. Então, o que o Senhor Jesus vai mostrando aqui no texto, né? Que ele fala aqui, ó, que a gente já está vendo aqui, que a reconciliação deve preceder a adoração e o juízo. O juízo está por vir. A adoração hoje na igreja. Então a reconciliação, se reconciliar com as pessoas, deve ser antes disso, antes de estar na igreja. E se você pegar esse texto aqui, você vai ver que ele vai falar exatamente isso. Ó, antes de ofertar, deixa a sua oferta, vai lá e reconcilia com o seu irmão. Então prestar o verdadeiro culto a Deus é uma tarefa de pessoas reconciliadas. Eu acho que isso é maravilhoso quando a gente consegue olhar para toda a igreja e ver que não tem ninguém um contra o outro. Todo mundo ali está unido numa só fé, num só Deus. Então isso é maravilhoso. Essa é a grande tarefa também na igreja para manter os relacionamentos, que é o quê? Todo mundo reconciliado. Ninguém com ira um contra o outro, com raiva um do outro, né? Para ser mais claro.
E aí eu gosto dessa declaração do Bonhoeffer aqui, teólogo lá da Segunda Guerra, que ele, no livro Discipulado, página 74, ele traz uma questão, ele define essa questão da reconciliação, de estar reconciliado com o irmão, de uma forma muito sábia. Que ele fala assim, quem com o coração não reconciliado, vem ouvir a palavra de Deus e receber aqui, ó, e receber o sacramento, que é a Santa Ceia, recebe o quê? Para juízo. Perante Deus, o tal, ele trata aqui, é homicida. Por isso, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, primeiro o quê? Se reconcilia com teu irmão. Então, voltando, faz o quê? A tua oferta. Primeiro reconciliação e depois oferta. Então, esse aqui é uma grande definição que Bonhoeffer deu aí no seu livro O Discipulado. Um livro muito bom, onde ele fala da vida do discípulo. Então a gente vê que a vida do discípulo não é fácil. A vida do discípulo não é moleza. Então se você primeiro aqui não se reconciliar, em vão a tua oferta. Em vão a tua oferta. Então, imagine nós hoje, aqui no Brasil, vivendo uma polarização, aonde você ouve as pessoas dizerem assim, se não gosta de mim porque eu votei no fulano de tal, que se afaste. Como Deus olha para uma declaração desse tipo, onde os irmãos estão brigando por candidato A ou B. Então, aí vê a importância de reconciliar-te. Então, primeiro se reconcilia e depois faz a sua oferta. Aí a gente vê que o culto autêntico, né, somente, né, é possível, só há essa possibilidade numa comunidade de irmãos o quê? Reconciliados. E aí a gente vê às vezes aquelas comunidades, às vezes uma situação na igreja, aonde está maior quebra-pau entre os irmãos. E depois todo mundo cultuando a Deus. O que está mostrando aqui em Mateus aqui, a gente olhando Mateus 5, do 23 ao 26, é que isso não é culto. Isso não é um culto verdadeiro, isso não é um culto autêntico, onde há divisão. Onde há divisão não há, né? Não há culto verdadeiro. Juntamento de pessoas, mas somente é verdade, somente só é possível quando este culto é numa comunidade de irmãos que reconciliados. Nós tivemos um problema, mas o quê? Nós nos reconciliamos. Né? Isso é importante. Então, eu gosto também dessa frase, né? Que fala assim, se você estiver na igreja e no meio de um culto, olha lá, a prática de adoração e, de repente, se lembrar que seu irmão tem um ressentimento, ó, ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente, saia da igreja e vá fazer as pazes com ele. Não espere, olha, não espere que o culto termine. Primeiro vá, depois venha. Primeiro vá o quê? Reconciliar-se. Depois venha o quê? E ofereça a adoração. Isso é maravilhoso. A gente entender isso. Entender isso. Então, hoje, tão polarizado como nós estamos, quão mal tem feito essa polarização com relação à área política, onde os irmãos têm um se afastado do outro por questões políticas, com raiva um do outro. Que mal isso está fazendo para a igreja.
algo imensurável. Aí, como ensinamento, ele fala aqui o seguinte: as ofensas devem ser esclarecidas, confessadas e perdoadas de modo que concreto, de modo de verdade, e também o quê? Sem demora. Acho que isso é importante. Primeira coisa, né? A reconciliação deve proceder à adoração e ao juízo. Então, as ofensas devem ser esclarecidas, confessadas e perdoadas de modo concreto e sem demora. A rápida, aí, irmãos, por quê? Porque a rápida aqui, ó, a rápida solução da desavença evita o quê? Que floresçam, que venha a nascer ali naquela situação e deem a uma colheita amarga, para que não venha a florescer um fruto amargo da colheita da desavença, da raiva, da ira. Então você vê que Jesus, ele não parou no não matarás. Ele fala, mas antes de matar, tem um monte de coisa que acontece no coração. Então, pode ser que você não consuma o fato do homicídio, mas consumiu que toda uma ira, uma cólera, e Jesus ensina sobre isso, dizendo, olha, a gente não pode deixar florescer. Depois que floresceu, é complicado. Permitir que passem de um dia para o outro é dar oportunidade para quem? Aí o diabo trabalha muito. E ao quê? E ao pecado. E aí pecamos muito. Quando você está com raiva de uma pessoa e passa de um dia para o outro, aí começa aquela maquinação, né? Tomara que morra, melhor que morra. E aí você dá lugar ao diabo a trabalhar e dá também o quê? Começa a viver uma vida de pecado. Então Deus, ele não se agrada disso. E ele vai mostrando isso pra gente. Então a gente não pode deixar de esclarecer as nossas desavenças. Conclusão. E acho que isso é importante. Jesus não anulou o sexto mandamento. Não cometerás homicídio. Pelo contrário, ele ampliou, elevando até os nossos sentimentos coléricos e palavra de maldição. Ele veio até o nosso sentimento e aquilo que a gente profere numa situação dessa. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Pense bem, não deixe de se reconciliar com teu irmão. Acho que essa é a mensagem de hoje. Essa é a grande mensagem de hoje. Não deixe a ira dormir com você. Reconcilie-se antes. Quero te agradecer, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Na semana que vem vamos ter um assunto aí polêmico, mas para nós que estamos na igreja, nós que entendemos isso, nós vamos falar sobre o casamento cristão e vai ter que tocar no divórcio. Que Deus te abençoe, te aguardo na próxima lição, em nome de Jesus.